Oi, gente, sou a professora Jocássia, professora de Biologia, e nós vamos abordar o nosso conteúdo de genética, certo? Vamos falar sobre as leis de Mendel e probabilidade. Antes de começar a falar da genética em si, vocês precisam saber alguns conceitos básicos, alguns conceitos fundamentais. Esses conceitos, eles vão ajudar a nossa compreensão ao longo aí da nossa genética, certo? Nosso tema de genética. Gene. O que é o gene, né? A gente fala genética, gene, o que é o gene? O gene é um fragmento de DNA que vai conter a informação genética, certo? Então, ele vai condicionar a produção de uma proteína capaz de proporcionar uma manifestação fenotípica, né? Alguma característica da pessoa. Então, o gene é o quê? É um fragmento de DNA, é um pedacinho do DNA que vai conter a informação genética. E essa informação genética ela vai ser, no caso, característica de cada indivíduo. Esse gene ele vai se situar em determinada região de um cromossomo, certo? Quando eu digo que o gene se situa em determinada parte de um cromossomo, eu estou falando do loco. Então, loco, como vocês podem ver, ó, é o local onde cada gene se situa no cromossomo, certo? E o que seria alelos? Bom, eu tenho gene azão-azinho, certo? Então, eu vou ter nesse gene o alelo azão e o alelo azinho. Então, alelos são as diferentes formas de um mesmo gene. Eu tenho um gene azão-azinho, eu tenho um gene azão-azão, né? E eu tenho um gene azinho-azinho. Então, cada letra, o azão e o azinho, é, no caso, um alelo, certo? E o que seria heterozigoto ou homozigoto? Heterozigoto ou híbrido, como é conhecido também, ocorre quando os dois genes de alelos, né, de um mesmo par são diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, azão, azinho. Eu tenho dois alelos diferentes. Eu tenho o alelo azão e o alelo azinho. Então, azão, azinho é heterozigoto. Já homozigoto ou puro vai ocorrer quando os dois genes alelos, né, de um mesmo par são iguais. Azão, azão e azinho, azinho, certo? Heterozigotos, eu tenho alelos diferentes. Homozigotos, eu tenho alelo igual, certo? E o que seria gene dominante e gene recessivo? O gene dominante é aquele gene que vai se manifestar, né? Ele se manifesta e ele vai ser caracterizado pela letra maiúscula. Então, eu tenho azão, azinho. Quem é o gene dominante? É o azão. Ele vai expressar, ele vai manifestar uma determinada característica. Essa característica ela vai se sobressair em relação às outras, certo? Gene recessivo, ele não se manifesta e ele vai ser representado pela letra minúscula. É o azinho, certo? Azão, azinho. Quem é o gene recessivo? É o azinho, certo? Azinho, azinho é um gene recessivo. O que seria genótipo e fenótipo? Genótipo é a composição genética do indivíduo, é a carga genética, ela não muda, ela é dele, certo? Já o fenótipo constitui o resultado aparente, aquilo que nós vimos, né? Por exemplo, a professora Jocássia tem o quê? Cabelo preto, né? Então, o fenótipo dela é o quê? Cabelo preto, certo? É o que eu consigo visualizar. E o fenótipo, ele vai estar sujeito às alterações do ambiente, certo? O ambiente tem a capacidade de mudar o fenótipo. Então, fenótipo muda, genótipo não. Cromossomos homólogos, o que seria isso, né? Cromossomos homólogos são cromossomos que formam o mesmo par, sendo um de origem paterna e outro de origem materna, certo? Então, eles apresentam o mesmo tamanho, a mesma forma e a mesma sequência. Eles são iguais, eles são cromossomos homólogos. Tranquilo? Então, aqui eu tenho, ó, o cromossomo homólogo, eu tenho esse cromossomo que é igual a esse, né? Vocês estão vendo? E esse aqui que é igual a esse, são iguais, o mesmo tamanho, né? Tudo igual. Já aqui, ó, eu vou ter heterozigoto, lembra? Dois alelos diferentes. Então, ó, eu tenho um alelo azão e o alelo azinho. Eu tenho um alelo dominante, né? E aqui o recessivo.
Homozigoto, ó. Eu tenho que alelos iguais, ó, o Fzão, Fzão, certo? Então, o dominante sempre pela letra maiúscula, ó, Ezão, e o recessivo, Izinho. Tranquilo? E vamos lá estudar as leis de Mendel, já que vocês sabem alguns conceitos de genética. Quem foi Mendel, né? Quem foi esse camarada? Quem foi Gregor Mendel? Mendel, ele é considerado o pai da genética. Ele era, no caso, botânico. Ele também era um monge. Então, ele gostava de estudar, no caso, as plantas, mais especificamente a ervilha de cheiro, no caso, que é chamada como nome científico de Pisum sativum. Então, Mendel, ele, no caso, cultivava as ervilhas e fazia cruzamento entre elas, para saber o que era originado de um cruzamento de uma ervilha, quais eram os descendentes. E por que Mendel escolheu a ervilha de cheiro? Porque ela é de fácil cultivo, cresce rapidamente e produz muitas ervilhas. Então, ele vai ter um resultado mais rápido, certo? Então, as características que apresentavam, né, no caso, as ervilhas, Mendel percebeu que elas eram transmitidas para as próximas gerações. Lembrando que Mendel, ele não conhecia, ele não sabia que estava, no caso, descobrindo os primeiros passos aí da genética, né? Mendel, no caso, ele tentou, né, cultivar essas ervilhas e conseguiu, e percebeu que determinadas características elas eram passadas, certo? E que características, né, eram essas? Mendel percebeu que tinha ervilha, por exemplo, ela tinha ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Tinha ervilhas que tinham a forma lisa e a forma rugosa. Outras tinham uma flor lilás, outras tinham uma flor branca, certo? E essas outras características como a cor da vagem, a forma da vagem, a posição da flor e a altura da planta. Só que Mendel, ele começou a estudar de maneira assim bem devagar. Como assim? Mendel primeiro, ele pegou a ervilha amarela e cruzou com uma ervilha verde. Então, vamos supor aqui, ó, Mendel, ele pegou uma ervilha verde, certo? E ele cruzou com quem? Com a sua ervilha amarela, certo? Então, Mendel cruzou. Quais foram as características que Mendel estava analisando em relação à cor, né? A verde e a amarela. Então, Mendel pegou essas duas ervilhas e cruzou. Desse cruzamento, ele chamou de geração P, geração parental. Desse cruzamento, ele obteve 100% de ervilhas amarelas. E ele começou a cruzar ervilha amarela com ervilhas verdes, amarelas e verdes. E só saía amarela. Então, ele pensou, aonde é que está a cor verde? Então, Mendel chamou a segunda geração, no caso de F1, né? Geração F1, e como as ervilhas tinham a capacidade de se autofecundar, ele cruzou ervilhas amarelas com as ervilhas amarelas dessa geração aqui, ó, dessa geração F1. E desse resultado, o Mendel concluiu que das 4 ervilhas que foram do resultado dessas 4 ervilhas, tinham o quê? 3 amarelas e uma verde. Então, ele percebeu que a característica que dominava aí entre amarela e verde era justamente a característica amarela. Então, a amarela seria agora a característica, o gene dominante. E o verde seria o gene recessivo. Como assim, Jô? Percebam aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho, certo? O cruzamento aqui originou seres 100% amarelo, porque só cruzou o quê? Vzão com Vzinho, só deu 100% Vzão, Vzinho. Ocorreu uma autofecundação. Ele pegou, ó, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. E originou o quê, Jô? Percebam que esse Vzão vai cruzar com esse Vzão, dando origem a Vzão, Vzão. Esse Vzão vai